Bora aqui. Vocês terminaram sentença com Lely? Não. Estamos aonde? Vocês lembram mais ou menos? Resposta do réu, vocês terminaram? A gente está em provas. Já a gente está em provas. Provas, né? Então, vocês vão estudar. Por que provas é interessante e importante? Por conta da audiência trabalhista. Aí vocês vão estudar prova documental, prova testemunhal, depoimento das partes, vocês vão estudar prova pericial, vocês vão estudar a possibilidade do juiz fazer, por exemplo, inspeção no local de fábrica para entender a estrutura do negócio e como, e se houver, por exemplo, uma ação onde este trabalhador está pleiteando um reconhecimento de vínculo. Mas vamos imaginar que ele está pleiteando um reconhecimento de vínculo, mas não está com muita substância. O juiz pode requerer, veja que o juiz preside o processo. O juiz ele pode requerer, por exemplo, uma inspeção na fábrica, levando em conjunto esse reclamante. Chegando lá, faz assim, reclamante, vá lá no RH. Reclamante, onde é que fica tal coisa? Para ver se realmente ele sabe dizer e se conhece, né, a estrutura do negócio. Tudo bem? Ai, meu Deus, aí chegou agora o texto. Eu quero. Albertinho, tu ainda tá no parabéns, Albertinho. Jesus, toma conta na minha vida. Vocês estão ouvindo? Depois eu mando ele cantando parabéns para mim. Ele fazia assim, mamãe, o aniversário é nosso, né? É nosso. Eu disse, meu filho, é nosso. Aí Tati, Alberto demorando, que estava terminando os negócios do trabalho, ele fazia, papai, venha logo. É o aniversário da minha mãe. O bolo está triste, sozinho, em cima da geladeira. Ele precisa de companhia. Ele está lá muito triste, papai. Muito triste. Tava tu? Tu entendeu, né, que o bolo estava triste? O bolo ele queria era fazer companhia pro bolo, né? Ou queria que o bolo fizesse companhia pro estômago dele, né? Não, ele estava muito triste, o bolo. Mamãe, o bolo está precisando da nossa companhia. Eu sei. Mamãe está entendendo que esse bolo precisa fazer uma companhia para suas tripas gaiteiras, né? Deixa eu ir aqui. Deixa ele aí na rede dele. Ai, vamos para cá, porque senão a gente não termina hoje. Vê só. Vamos aqui. Começa a nossa vida. Falar sobre recurso trabalhista, né? Começando hoje com recurso ordinário. Eu já chorei, já fui. O senhor já está puxando aqui as calças, né? A verdade, a pessoa ainda está... Olha, Tati, o delineador é bom, Tati. Ó, a pessoa fica com a cara assim, mas o delineado segura, Tati. Olha, eu botei até um rímelzinho, viu? Só para... Mas não aparece muito, não, porque eu quase não tenho cílio. Tá linda. Vê. Qual é a ideia aqui? Gente, analisa comigo. Saiu a sentença no processo do trabalho. Deixa eu colocar aqui um quadro branco. Ai, meu Deus. Sério mesmo, vocês adivinham. O dia hoje foi assim, the best of. Bora aqui comigo. Bora. Imagina que aqui, gente, eu tenho a chamada fase de conhecimento. Olha aqui, Tati. Vocês estão vendo isso com a maravilhosa da doutora Lely, que eu amo de paixão. Fase de conhecimento. Essa fase de conhecimento, ela vai se iniciar exercitando o direito de ação, uma coisa chamada reclamação trabalhista, que nós vimos, né? Endereçamento, né? Ao douto juízo da vara do trabalho de eu vou qualificar, né? Qualificação do reclamante, aí eu vou colocar o verbo, Tati, oferecer, né? Oferecer, ó,
ajuizar ou propor, eu vou colocar o fundamento legal, artigo 840, parágrafo 1º, eu posso acumular com o artigo 319 do Código de Processo Civil, e aí vem, né, reclamação trabalhista pelo rito ordinário, rito sumaríssimo, em face do reclamado, né, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas, e aí nós vamos. Tramitação preferencial do feito, preciso que vocês compreendam que são 5, né, pessoa com deficiência, portador de doença grave, nós temos a hipótese onde eu tenho, por exemplo, massa falida, eu tenho uma situação de dissídio que versa única e exclusivamente sobre verba de natureza alimentar, e nós vamos pensar, bora, possibilidade de tramitação preferencial do feito. Aí, nós vamos ter o mérito, né? No mérito, nós vamos discutir os pedidos que vai ser vinculado na nossa reclamação trabalhista. E lembre que é esses pedidos que vão estabelecer os limites objetivos da lide, né? Do dissídio, da contenda, da briga. Depois, nós vamos fazer os pedidos, renovar em sede de pedido, os requerimentos finais e o fechamento. Temos em que pede espera deferimento, local e data, advogado, OAB, número. A reclamação trabalhista, gente, deixa eu só colocar aqui para vocês, ela é uma peça única, né? Mas ela estabelece os limites, lembro vocês, limite objetivo e o limite subjetivo da lide. Notificou o reclamado, esse reclamado vai ser convidado para aparecer na audiência. Vocês já viram, Colele, que via de regra a nossa audiência ela é una, mas que pode acontecer o fracionamento. Quem vai decidir se haverá esse fracionamento ou não é a política judiciária que se exerce em cada uma das varas trabalhistas. Lembre que aqui em Recife nós temos 23 varas. Dentro da audiência, e aqui eu vou colocar para vocês a audiência, ó, eu terei a entrega da o quê? Da contestação, que aí foi a peça que vimos na aula passada. A peça majoritária é contestação. E veja, a contestação, ó, ela também é uma peça o quê? Única. O que foi que você está miando aí, meu bem, meu gatinho? E aí, nós teremos a sentença. Você ainda está chorando. Nessa sentença, que aí meu interesse agora é a sentença, eu terei dentro dessa sentença, ela, definitiva. Pensem que eu fui até o fim. Agora, lembra que vocês estudaram com o Lely, que essa sentença também ela poderá ser terminativa do feito. Ana Flávia, quando é que eu teria uma sentença terminativa do feito? Imagina, Tati, que na audiência onde eu recebi, inclusive, a contestação, antes de receber a contestação, por exemplo, eu vou ter assim, ó a estrutura, fecha o olho e escuta a minha voz. Eu terei o pregão, que é o chamamento das partes, qualificação de todos. Depois eu terei primeira tentativa de conciliação. E se nessa primeira tentativa de conciliação houver o acordo, o juiz ele vai prolatar o que nós chamamos de sentença homologatória de acordo. E nessa sentença homologatória de acordo, eu terei uma sentença. E veja, essa sentença ela é irrecorrível de imediato. Gente, não cabe recurso para a sentença homologatória de acordo, salvo se eu estiver diante de discussões com relação às contribuições previdenciárias da sentença, que aí sim, Tati, caberá recurso ordinário. Só que esse recurso ordinário, quem vai fazer será exatamente a autarquia federal que nós conhecemos por INSS. Porque o que é que ela quer discutir, Tati? Ela quer discutir os valores sobre as contribuições previdenciárias. Por quê? Porque muitos juízes, com pena do trabalhador, e verdade seja dita, é de fazer pena, veja que muitos deles eles já renunciam a determinadas parcelas de natureza salarial. Aí, o que é que o juiz faz? O juiz, via de regra, coloca um valor mais vultuoso com natureza
indenizatória do que propriamente natureza remuneratória. E como as contribuições previdenciárias elas só incidem nas verbas de natureza remuneratória, concomitantemente, os valores para a Previdência Social serão o que, gente? Menores. Então, nesse caso aqui, caberá recurso ordinário. Quem vai interpor esse recurso ordinário, gente? O INSS, mas com relação às contribuições previdenciárias que ficaram adstritas à sentença. O que é que a gente ainda tem que pensar também nessa sentença aqui, ó? Sentença terminativa de mérito. Imagina que no pregão, Tati, nessa chamada audiência una, e aí coloca aqui, imagina que o reclamante não veio. Se o reclamante não veio, o que é que acontece? Muito bem. O que é que vai acontecer? O reclamante não veio, automaticamente arquiva. Se arquiva, Tati, será uma sentença o quê? Terminativa. Gente, eu amo o processo. O processo ele é muito redondinho, muito organizado. Eu queria passar esse meu amor para vocês. Uma pena que a gente está nesse rebuliço, mas assim, uma aula como essa dá para a gente debater e degustar muita coisa, porque o processo ele é muito bonitinho, ele é muito, como é que eu posso dizer, pão, pão, queijo, queijo. Diferente do direito material que a gente vai para cima e vai para baixo, e pensem, né? A gente precisa do direito material, porque é ele que recheia. Por exemplo, essas pecinhas aqui, ó, o recheio é o direito material, tanto da contestação, tanto da reclamação trabalhista, mas vamos trabalhar com o que a gente tem hoje, porque vocês já me deixaram já toda feliz hoje, melhorar o meu dia, substancialmente, que na verdade só ver vocês já melhora também, fato. Mas vê, reclamação trabalhista, Tati, ela vai ser uma peça só. Contestação à reclamação trabalhista, Tati, também será uma peça só. Agora, quando eu tenho uma RO, olha aqui comigo, gente, quando eu tenho recurso ordinário, eu tenho a folha de rosto. E, gente, eu acho que ela escreve muito bem. Ela mandou uma mensagem no privado que, assim, deixou a pessoa baqueada. Como também minha amiga Camila. Como, na verdade, todos vocês. A maior parte de vocês mandaram mensagens lindas também. Folha de rosto, olha só. E vocês vão ter isso aqui com 2 nomes, tá? Tô dando para ouvir, gente? Vocês estão tão calados. Folha de rosto. E também vocês encontram isso com outro nome, folha de encaminhamento. Ai, meu Deus, esse ficou estranho. Folha de encaminhamento. Como também, deixa eu só melhorar aqui, folha de encaminhamento. FE. E vocês vão ter também a folha das razões. Aqui, ó. Folha das razões. Então, eu tenho, olha, 2 folhas. A folha de rosto e a folha das razões. Por quê? Porque vocês têm que entender que aqui, ó, diferentemente do que acontece no CPC, no processo, código não, né? Na CLT, no processo do trabalho, a gente ainda tem juízo a quo e juízo a de quem? Sim ou não? Sim. Eu ainda vou fazer 2 pressupostos de admissibilidade recursal. Então, vejam, a folha das razões fica no juízo a quo e a folha das razões vai para o juízo a de quem? Ai, meu Deus. A de quem? Gente, que coisa troncha. Folha das razões, juiz a quo, folha de rosto no juízo a quo e a folha das razões no juízo o quê? A de quem? Deu para compreender aqui? Outra coisa que eu queria também colocar para vocês. Nós temos que lembrar ainda que eu terei, ó, juiz do trabalho. E esse juiz do trabalho, gente, é exatamente isso aqui, ó, a fase de conhecimento. Nós teremos o TRT. Olha o TRT aqui, meu povo. Nós teremos o TRT. E nós teremos ele, o suprassumo do sucesso.
Ele que uniformiza tudo, o abençoado do TST. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero que vocês lembrem que existe uma portinha aqui e existe uma portinha aqui. 90% das ações começa realmente no juiz do trabalho, começa no juiz do trabalho. Boa parte das ações começam no juiz do trabalho. Contudo, nós teremos ações que elas são de competência. Olha aqui comigo, Tati. Bora, Tati. Estou nem olhando para vocês que eu não quero chorar. Começa no tribunal. São ações de competência originária do tribunal. Quais são elas? 3. Eu tenho dissídio. Ai, meu Deus do céu. A coordenação motora da Albertinho está melhor do que a minha. Dissídio coletivo. Eu terei ação rescisória. E eu terei, olha só, mandado de segurança contra ato de juiz. E aí eu quero que vocês compreendam uma coisa, gente. Olha aqui para mim. Eu terei, gente, recurso ordinário de uma sentença que foi proferida pelo juiz do trabalho. Mas também, gente, cabe RO de acórdão. Deixa eu colocar aqui o acórdão, ó. AC. E bora botar um coraçãozinho aqui. Porque acórdão vem de corda, de coração, né? Acórdão vem de... Eu tenho um desembargador, que a gente vai chamá-lo de relator. Nós temos outro desembargador que vai chamar de revisor. E eu tenho um que vai ser o vogal, né? O famoso babão. Ele vai, se houver discordância entre o relator e o revisor, ele vai servir exatamente para o desempate. Não havendo desempate, ele fica caladinho lá, praticamente não faz nada. Mas aí eu terei recurso ordinário, olha aqui comigo, de uma sentença, eu terei um RO de uma sentença, e eu posso pensar também em um RO, em uma ação rescisória, dissídio coletivo, ou um mandado de o quê, gente? Segurança. Por que eu estou tendo cuidado de dizer isso para vocês? Porque nós tivemos várias questões trabalhistas, várias questões que eu falo, questões trabalhistas de primeira fase da OAB, questão também de concurso, que via de regra vocês vão ver que, antigamente quando a gente tinha concurso, né, hoje em dia estão querendo acabar com o pobre servidor federal, mas veja, servidor estadual, mas na verdade servidor público no geral, os ataques que a gente está vendo aí, mas vê, Tribunal do Trabalho era uma área que a gente tinha muito concurso mesmo. E aí a Fundação Carlos Chagas, que no geral era a banca, ainda é a banca mais chamada para esse tipo de concurso nos tribunais trabalhistas, e tinha muita questão que fazia assim, fulano ajuizou uma reclamação trabalhista é essa que, decorrido o prazo ainda no interregno de 2 anos, que lembrem que a ação rescisória tem um prazo decadencial de 2 anos, tá? Terminou que ele, né, ajuizou uma ação rescisória no Tribunal Regional do Trabalho. Contudo, o acórdão foi extremamente desfavorável e ele vai ajuizar, vai interpor recurso ordinário. Aí vem a questão, né? Para onde esse recurso ordinário será interposto? Aí tem TRT, TST, juiz do trabalho. E o pior, sabe o que é? É quando a pessoa já bota na cabeça que o recurso ordinário só vai para o TRT. E o que acontece? Se você não desenhar, por exemplo, esse coisa estranha que eu fiz aí para vocês, mas eu tentei essa escadinha potiana, você não consegue vislumbrar que a ação rescisória, o dissídio coletivo e o mandado de segurança, gente, começa no tribunal. Se começa no tribunal, o duplo grau de jurisdição é o tribunal hierarquicamente superior. Quem é o tribunal hierarquicamente superior, meu povo? TST. Aí, isto posto, lembrando para vocês que são, olha só, reclamação trabalhista, nós fizemos só uma peça. Contestação à reclamação trabalhista, só uma peça. Mas as próximas peças que iremos conversar nesses próximos encontros vai mostrar exatamente que agora nós temos 2. Nós temos a peça de encaminhamento, né, ou peça de rosto,
folha de rosto, folha de encaminhamento, peça de encaminhamento, e nós teremos as razões do recurso. Por que que o pessoal costuma, na verdade, falar que reclamação trabalhista na verdade, não é nem reclamação trabalhista. O pessoal costuma falar que segunda fase em trabalho é fácil. E aí vem aquela história, né? Meu bem, fácil na vida não é nada, não existe nada fácil. Mas o que eu posso falar para vocês? As peças em trabalho, elas são muito simples, até mesmo pelo próprio princípio da simplicidade que norteia o processo do trabalho. E aí eu dou um exemplo aqui. Por exemplo, a estrutura das razões do recurso ordinário é igual à estrutura da contestação, que, por sua vez, é parecido com o RT. O que a gente vai modificar é a adequação à realidade. Enquanto uma é a peça que abre, que inicia, que dá o pontapé no processo, a outra é a peça de defesa, onde, pelo princípio da eventualidade, pelo princípio da impugnação específica dos pedidos, eu tenho que demonstrar todos os meios de defesa aqui. E depois, Ana Flávia, nós teremos o recurso ordinário. Ana, mas eu pensei em embargos e agravo de instrumento. Gente, quero lembrar para vocês uma coisa, que é a situação da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Só cabe de recurso em regra de sentença. Mas lembrem ainda, que vocês estudarem isso com L, da súmula 214 do TST, que fala sobre as hipóteses de quebra, né, de exceção a essa regra, onde nós temos a irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Mas como vocês estão vendo provas, como acredito que vocês já viram sentença, nós precisamos muito da oralidade e principalmente de uma coisa chamada protesto. Por que que eu preciso do protesto? Para evitar preclusão. Então, aconteceu alguma coisa no processo que você não está concordando, que você acha estranho, que você não tem certeza, mas mesmo sem ter certeza, excelência pela ordem, eu gostaria de consignar em ata os meus protestos. Preciso justificar esse protesto? Não. Mas em razão de tal fato, excelência por a ordem, consigna a ata o meu protesto. O juiz ele pode se recusar? Não. Pode se recusar? Não. E se ele se recusar, excelência pela ordem, gostaria que o senhor consignasse na ata a sua recusa em consignar os meus protestos, porque depois a gente vai precisar conversar com a corregedoria, bem educada, bem fina, não precisa ser grosseira, falando nesse tom, você vai ver que você, meu bem, vai ao longe. Tranquilo até aqui, gente? Todo mundo dando para compreender isso? Pois vê só. Estruturando isso aqui, organizando para nós, a pessoa, oi, Nadijane! A pessoa toda, né, Flávia? Parabéns, viu? Obrigada, amor. Fala mais não, que eu tô falando e tô pensando, aí os olhos já começam a encher de novo. Para. Oh, meu Deus. Eu tô frágil, Merecido, eu não sou assim, tô chorando não, Nádia. Mas eu tô... Menina, Nadijane, e o pior não foi isso, Nádia. Minha mãe me liga logo cedo. A mãe de uma aluna tinha falecido e a mulher tem a idade de manhinha, mulher. Isso já tirou meu dia. Aí depois, liga amanhã. Aí amanhã me vê, eu disse, deixa de ser falsa. Teve uma aí que foi embora pra Argentina e me abandonou no aniversário. Mas aí eu já tinha organizado, não era porque esse negócio que eu não tô te vendo. Eu disse, aí, palhaçada. Aí chorava ela e chorava eu. E chorava ela e chorava eu. Aí meu irmão fazia, não, tá bom, bora, desliga. Desliga que depois a gente se fala. Aí depois ela ligou de novo, aí olhava para mim e botava para achar. Oi, Tati. Tati foi um ribuliço quarta-feira aqui. Mas tá bom. Oh, meu Deus. Passou. Graças a Deus. Eu amei, viu? Vai. Foi singelo, né, professora? Foi singelo, mas foi de coração. É o que a gente pode fazer, essa distância, né? Mas, Tati, tem coisa melhor do que o que vem de... Como é que eu posso dizer? O que vem de singelo, não, mas o que vem de coração.
Pode ter, olha, pode. Para mim, tá? Eu tava brincando, eu disse: olha, a pessoa me dá um bombom. Vocês podem achar que é pouco, mas Alisson chega com chocolate. Alisson Bione. Alisson também, deixa eu falar, tá? Alisson, você também sempre me dá, Alisson Matheus. Sempre me dá, fica feio, né? Tá estranho. Não sei se sempre me dá, não. Tá feio, Alisson. Você sempre me dá, não. Mas assim, entenda. Você dá, traz água para mim. Deixa eu deixar registrado, porque depois ele vai cobrar. Né? Mas Alisson sempre chega, Náutico também. Hoje, a Frida, eu tenho lá, tem um outro Belém Gumbenque também, que minha tchutchuca Milena me deu. Eu guardo, a caixinha, vocês acham que eu perdi aquela caixinha que vocês me deram no dia dos professores? Vocês acham que está lá guardada? Albertinho pegou, eu peguei com raiva dele, ele já sabe que não pode mexer nos brinquedos da mamãe. Diz assim, são os brinquedos da mamãe, nós não podemos pegar nada de ninguém, porque senão ele atrocida tudo. Mas são essas delicadezas que valem a pena, meu povo. Não é uma coisa cara, não é dinheiro. Eu estou repensando tanto na de Tati, Ni, Bia, Antônio, Kessia, Alisson. Estava conversando com Rose um dia desse. Estou repensando tanto questão de consumo, que a gente às vezes consome só por consumir, meu povo. E isso não vai lhe fazer ser você. Questão. Agora também é bom? Mas ao mesmo tempo é um consumo que você consome pelo simples fato de consumir, você não tem consciência nenhuma. Estava discutindo numa live que a gente teve sábado, eu, Maíra, né, que as meninas estavam junto, a gente falando que mais nós podemos fazer hoje é exatamente, enquanto consumidor consciente, pegar no pé dessas marcas que demitem, por exemplo, mulher no curso do aviso da estabilidade gestante. É esse monte de empresa que, sem precisar, só para não perder o lucro, está demitindo o trabalhador. E mesmo com auxílio emergencial, e mesmo com a possibilidade de suspensão, não está nem aí. O que elas querem é exatamente lucrar nesse momento de pandemia. Então, o que é que a gente, quanto cidadão, a gente pode fazer? Exatamente ter uma consciência sobre o consumo, sobre o seu lugar social, sobre a sua expectativa enquanto cidadão, olhar o outro, porque se uma coisa que essa pandemia trouxe para a gente é de duas uma. Ou a gente cai de vez ou a gente levanta. E a minha ideia de queda é sempre queda para pegar impulso para subir. Porque queda a gente vai ter, meu bem. Uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo, você é uma roda gigante, meu amor. A vida já cantava Cartola, a vida é um moinho, né? Agora, que tipo de situação você vai fazer com o que fizer com você, né? De bom ou de ruim? Mas foi. Bora. Deixa eu só lhe dizer algo. A senhora falou aí de singelo. A homenagem realmente foi a de Alisson Matheus, porque ele não paga essa disciplina. Ele entrou só para participar do seu parabéns, viu? Alisson é o amor. Alisson mexe com ele mexe comigo. Alisson foi aluno meu em 2017, de TGP. Levou pau, ainda hoje ele passa na minha cara. Alisson não ia para a disciplina, não, velho. Aí depois chegava me estressando. Eu disse, eu vou fazer o que você não vinha? A senhora agora vai me reprovar por falta. Mas a gente ficou romance. Alisson é uma figura, adoro o Alisson. Alisson é aquele tipo menino bom. Bora, pô, bora que eu já não tô muito fácil de conversar, não, porque senão eu vou chorar. Deixa eu aqui compartilhar para nós. Eu já coloquei o material para vocês. Aí vê. Organizei com vocês já mais ou menos a estrutura do recurso ordinário, né? Vocês entenderam que nós temos, e aí deixa eu dar uma pausa aqui também para falar sobre isso. Vocês entenderam que nós temos recurso ordinário nos dois ritos. Olha aqui comigo. E isso é importante para nós. Gente, deixa eu só colocar isso mais aqui para baixo. E, ó, eu tenho rito ordinário. O rito ordinário... Gente, eu tenho uma coordenação motora maravilhosa. O rito ordinário
Ele é mais longo, tá? E nós teremos um rito menor que se chama rito sumaríssimo. Ele é mais curto. Eu tenho um rito ordinário para ações de acima de 40 salários mínimos. O rito sumaríssimo é até 40 salários mínimos. O rito sumaríssimo, já diz o artigo 852-A e seguinte da CLT, é um rito que não cabe para, né, não cabe para administração pública direta, né, administração pública indireta, fundacional e autárquica, né? A administração pública direta não cabe, para indireta não cabe, para autárquica e a fundacional. Empresa pública cai ou não cai? Cai, cabe. Sociedade de economia mista, gente, cabe ou não cabe? Cabe. Quem não cabe? Administração pública direta, autárquica e fundacional. Aí o que acontece? Fora isso, não pode também no rito sumaríssimo, se o pedido não estiver determinado, né, e líquido. O pedido tem que ser certo, hora extra, determinado, Rose, 10 horas extras, liquidado, ou como a CLT escreveu, com indicação do seu valor correspondente, R$300, R$400. Ana, quando é que eu posso ter um pedido genérico? Aí, Rose, deixa eu só interromper aqui para olhar um pouquinho para vocês. Você tem que analisar bem o contexto. Hoje, a reforma trabalhista trouxe que, inclusive, no rito ordinário, vai ser obrigado ao pedido ser determinado. Tem juízes que acatam, tem juízes que não acatam, só que a gente não vai confiar, né? Então, o que a gente faz? A gente dá uma base. Por isso que eu quero ver ainda, tem um professor, amigo meu maravilhoso, que ele se chama José Luiz. José Luiz ama cálculo trabalhista, ama de paixão cálculo trabalhista. Eu não, Rosa, eu fiz direito porque eu sou péssima em matemática. Eu sei, mas eu sei para mim. Para ensinar, Jesus, eu passo vergonha. Sou eu e uma calculadora, e uma hora, até eu faço os cálculos errados com a calculadora. Então, eu sei sozinha, entendeu? E eu sei sozinha quando é tipo cálculo de rescisão. E rescisão de pobre, porque se for rescisão de uma pessoa assim que já tem um valor maior, eu já passo vergonha. Mas eu sei as fórmulas. E Zé Luiz estava me falando de marcar com vocês uma aula de cálculo. Aí eu quero ver se a gente consegue marcar. Até mesmo em um outro horário. Quem não puder vir, não tem problema nenhum, a gente grava. E até vocês poderiam me dizer uma tarde que estaria mais desafogada. Porque seria um know-how a mais, entendeu? Entendeu, Laine? Vocês poderiam depois colocar lá no WhatsApp, ver também a disponibilidade dele. Mas eu trouxe, inclusive eu gravei a aula, vou mostrar para vocês. Zé é o tipo de advogado, que eu queria ter tempo para mostrar isso para vocês, que a gente às vezes acha que a advocacia trabalhista, a advocacia previdenciária é só contencioso, e não é. Você tem também a advocacia previdenciária quando você está dando assessoria à empresa. E a parte que Zé faz de assessoria à empresa, Elaine, é exatamente sobre o FAP. É exatamente sobre a questão relacionada ao SAT, que é o seguro contra acidente do trabalho, tentando diminuir a litigiosidade das empresas, falando sobre o NETP, né, que é o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário. São essas estruturações que ele trabalha. Ah, Elaine, tu estava, não é? Pronto. Ele é muito dessa vibe em previdenciário. A aposentadoria ele não faz. Ele tem noção. É tanto que eu já fiz para ele, acho que uns 2 casos que ele me passou. Foi na nossa aula da segunda, foi. Só que ele é muito, muito bom nessa parte de questão relacionada à empresa enquanto responsável pela saúde do trabalhador. Enquanto discutir com relação ao nexo técnico, porque a empresa não elaborou o CAD. E é uma área interessantíssima, muito interessante. E outra situação também que ele faz muito, Elaine, é DP, departamento pessoal. Ele estrutura muito bem o departamento pessoal, sobretudo rescisão contratual. Eu, entanto, que ele estava em outra instituição, aí ele foi fazer assim, os meninos disseram que nunca viram
o TSCT. Eu disse, meu bem, tenta analisar uma coisa. Termo de rescisão do contrato de trabalho. E não coloca, aí que nem ele estava falando na aula de ASO, não foi online. Aí eu disse, o menino não vai saber o que é. Ele é ótimo, Elaine, você vai amar. Ninguém vai saber o que é ASO, você tem que dizer atestado de saúde ocupacional, exame demissional, exame admissional, exame de retorno. A gente termina que, às vezes, infelizmente, a gente não fica muito próximo de, como é que eu posso dizer, de estruturação interna de departamento pessoal. A gente se embasa mais na CLT. Mas é uma área muito interessante, principalmente para cálculo. Então, bora ver como é que a gente pode marcar. Aí, vem aqui comigo, bora voltar para a gente terminar. Eu tenho o rito ordinário e eu tenho o rito sumaríssimo. O recurso ordinário pelo rito ordinário, rito ordinário, gente, ele é o rito, pegar aqui, ele é o rito mais longo. Por ele ser um rito mais longo, eu vou ter relator, revisor, não tem prazo para ser colocado em julgamento, o parecer do Ministério Público do Trabalho vai ser escrito e a decisão já vale como acordo. Gente, já quando eu tenho um recurso ordinário pelo rito sumaríssimo, aí, meu amor, não tem a figura do revisor, tem apenas o relator. Esse recurso deve ser colocado já para julgamento em 10 dias. O parecer do Ministério Público não é obrigatório, é facultativo, deve ser oral, ou seja, celere, rapidez, rápido, rápido, rápido. Se a decisão for ratificada, valerá como certidão de julgamento. Vocês estão compreendendo isso? E deixa eu olhar para vocês de novo. Vê. Ana Flávia, quer dizer, então, que eu vou escolher o rito pelo valor da causa? Gente, questões objetivas nós resolvemos de forma objetiva. Mas a vida é uma caixinha de surpresa, meu amor. E as teses também são surpresas e o entendimento do juiz também é surpreendente muitas vezes. Então, como você é advogado, né, Rose, Tati, Mi, Carlos com os beiços carmesim. Carlos, você ficou tão sexy, Carlos, você não tem noção. Nadijane, Poli, Elaine, Antônio. Nós não vamos escolher o rito, olha aqui para mim, leva para a vida. Eu não escolho o rito pelo valor da causa, eu escolho o rito em cima da tese. Eu escolho o rito em cima da tese que eu irei lançar. Por que eu falo isso para vocês? Porque nós temos a seguinte situação, vê. Recurso ordinário. Recurso ordinário, se eu estiver nos ritos, eu vou dizer assim, olha só, e anotem e levem para a vida. Recurso ordinário, cabimento igual, processamento diferente. Bora de novo? Recurso ordinário, cabimento igual, processamento o quê? Diferente. E eu mostro para vocês. Olha só. Cabimento igual, sentença definitiva ou terminativa do feito. E ação de competência originária do TRT. Artigo 895, inciso 1º e artigo 895, inciso 2º da CLT. Contudo, gente, o processamento é diferente, percebeu? Percebeu, Tati? Mais longo, mais o quê, Tati? Mais curto. Só que o meu problema, Tati, não é o recurso ordinário, Elaine. Olha aqui para mim, Elaine. Isso aqui se chama raciocínio jurídico trabalhista. Meu problema não é o RO. O meu problema é que pode acontecer uma necessidade de um recurso de revista. Entendeu? E se houver, Rose, a necessidade do recurso de revista, se você escolher o rito sumaríssimo, pode ser que haja uma ofensa à CLT, uma ofensa ao OJ do TST e uma ofensa a uma convenção, um acordo coletivo de trabalho, mas, Rose, não caberá recurso de revista. Porque para o recurso de revista, Tati, olha aqui para mim, Tati, cabimento diferente, processamento o quê, Tati? Igual. Enquanto que no RO, cabimento igual, processamento diferente, no recurso de revista, cabimento diferente, processamento igual.
Do recurso de revista, gente, o rito ordinário tem 6 hipóteses. Vou nem falar para vocês, porque a gente vai falar mais na frente. Mas, ó, já leve isso, vocês vão estudar isso com Lely. Lely maravilhosa. Cabimento, ó, 6 hipóteses no recurso de revista no rito ordinário. Já em contrapartida, o recurso de revista no rito sumaríssimo só cabe para, ó, 3 hipóteses. Ofensa à súmula vinculante do STF, ofensa à súmula do TST e ofensa à Constituição Federal. Ana Flávia, o resto. O resto, meu amor, pode ofender à vontade. Pode ofender à vontade, que não caberá recurso de revista. Por isso que, se você está tentando, Elaine, uma questão de discriminação racial, étnico, em razão de raça, em razão de orientação sexual, rito ordinário. Se você está pensando aqui em dano extra patrimonial, acidente do trabalho, rito, pelo amor de Deus, ordinário. Por quê? Porque as teses, elas são teses que nós vamos ter surpresas ao longo do dia a dia forense. Cada juiz uma sentença. Então, vamos evitar isso? Vai que eu vou precisar ir para o TST. E pode acontecer, se for rito sumaríssimo, que não caberá. Entendeu, Elaine? Elaine, olha para mim. Recurso, eu vou estudar da seguinte forma. Eu tenho recursos de natureza ordinária e eu terei recursos de natureza extraordinária. Recurso de natureza ordinária, eu tenho RO. Eu discuto fato, eu discuto prova e eu discuto direito. Já quando eu tenho, olha aqui comigo, o recurso de natureza extraordinária, entenda, recurso de revista e embargos ao TST, eu só discuto direito. A gente sempre brinca, aqui a gente canta Saulo. Vida não me conta seus problemas, hoje eu quero paz, eu quero amor. No TST só quer amor, ele só quer saber de lei. Ele só quer saber de direito. Por quê? Porque o TST vai uniformizar a jurisprudência. O TRT, ele quer que os 24 tribunais pensem iguais ou mais unissono possível, porque eu preciso de uma coisa chamada o quê, Tati? Muito bem, Tati. Segurança jurídica. Então, para que serve? Gente, eu não tenho triplo grau de jurisdição, Tati. Eu tenho o primeiro e o segundo, e os tribunais superiores, como STJ, STF, TST, né, o TSE. Para que ele serve, Elaine? Uniformização de o quê? Jurisprudência. E pode acontecer também que eles funcionem em algum momento como duplo grau de jurisdição, que é o que acontece com o RO de uma ação o quê? Rescisória. O RO de um mandado de segurança contra ato de juiz. Porque se for um mandado de segurança, lembrem disso, se for um mandado de segurança de auditor fiscal do trabalho, de membro do Ministério do Trabalho, de escrivão que se recusou, por exemplo, a aceitar o contrato que criaria uma personalidade jurídica para sindicato. Tudo isso é resolvido pelo juiz do trabalho. O juiz de primeiro o quê? Grau. Só vai para o TRT, mandado de segurança contra ato de juiz. Por exemplo, eu vou gravar, e eu prometi gravar para vocês uma aula falando, inclusive, sobre reclamação trabalhista com pedido de tutela. É o mais que a gente aconteceu. Eu estava falando com o Tati de situações agora, que, graças a Deus, eu não sei nem, Tati, se saiu. Que dava para sair agora uma circular da Caixa Econômica falando como é que vai ser, porque contrato de trabalho que se encerra por força maior, na lei do FGTS, não está. Aí a gente precisaria ajuizar uma ação com pedido de antecipação de tutela. Então, o que é o pedido de antecipação de tutela? Juiz, manda, resolve. Só que vai que esse juiz não acolhe a tutela, não concede a tutela. O que é que eu posso fazer, Elaine? Mandado de segurança. Esse mandado de segurança vai ser julgado por quem, Tati? TRT. E aí eu vou ter, Tati, mandado de segurança quando eu estou falando de tutela antecipada. Mas não caberá mandado de segurança quando a tutela sai na sentença. Quando a decisão da tutela sai na sentença, o meio recorrível é o quê, gente? Recurso ordinário. Que nós vamos ver que eu estou com a súmula aqui para mostrar para vocês. Tranquilo, gente?
Isso é exatamente planejamento. Isso se chama raciocínio jurídico, onde eu vou escolher, dado o caso concreto, a melhor resposta para a tese do meu quê? Cliente. Isso é pensar direito material do trabalho. Isso é ser advogado. Porque tem gente que acha que é só fazer a peça. E, gente, não é só fazer a peça. Aqui a peça vale ponto, mas eu garanto para vocês, a atuação do advogado, ela é muito mais dentro do raciocínio das teses que serão lançadas, das estratégias que serão vinculadas, inclusive para as perguntas na audiência de instrução. Meu amor, se você ganha ou se você perde, as emoções que você vive é na audiência de instrução. Só queria dizer isso. Mas leia-se, a peça também tem que ser impecável, tá? Pensa comigo, ninguém aqui estuda sangue, ninguém mexe com essas coisas. Bora aqui comigo. Pressupostos de admissibilidade recursal. Deixa eu só interromper aqui para mostrar para vocês uma coisa. Deixa eu só interromper um pouquinho aqui. Compartilhar uma tela aqui só para mostrar uma coisa para vocês. Vê. Eu tenho em uma tela nova, tá? Porque essa tela aqui tá o on. Mas vem aqui comigo. Eu vou, inclusive, desenhar e depois eu vou escrever. Eu tenho, olha só. Eu tenho. E aí, bora aqui o texto. Eu tenho. Olha aqui comigo. Juízo a có. Eu tenho aqui juízo ad quem? O juízo a có, eu vou precisar que vocês lembrem de 3 palavras. 3 palavras, depois eu vou mostrar. 3 palavras, tanto para o juízo a có, como também para o juízo ad quem. Para o juízo a có. Eu preciso que vocês lembrem de, olha só, recebe, notifica, remete. Deixa eu botar também o R aqui, remete. Para o juízo ad quem? Também 3 palavras. Conhece, eita, na Flávia, conhece, dá ou não provimento, e uma coisa que eu vou pedir agora, dá a reforma. Olha aqui comigo, juízo a có. Recebe, notifica, remete. Juízo ad quem? Conhece, provimento e a reforma. Vê, quando eu estou escrevendo, e aí deixa eu colocar aqui. Quando eu estou escrevendo a minha peça, e na minha peça eu vou fazer, por exemplo, uma coisa chamada folha de rosto. Os meus requerimentos finais, tá, vai ser exatamente esse. Eu vou pedir excelência pela ordem. Receba a minha reclamação, o meu recurso ordinário. Aí o juiz, ele vai receber, se houver, Tati, o que nós já chamamos de, olha só, pressupostos de admissibilidade, o quê? Recursal. Vê só, o juiz, ele vai receber se ele analisar os requisitos formais. Quais são os requisitos formais? Pressupostos de admissibilidade recursal. Que anotem aí no cantinho aquele método mnemônico que ajuda a nossa vida, que assim, você fala assim, eu vou com Deus crente, que eu não esqueço mais nunca os requisitos de admissibilidade recursal, que é o famoso parte-lic. Preparo, adequabilidade, regularidade de representação, recorribilidade do ato e tempestividade. E os intrínsecos, que é legitimidade da parte, capacidade da parte, interesse da parte. Se o juiz... Como é meu, professora? Tem aqui, tá? Eu vou já mostrar. Ah, tá. Tá aqui. E a gente vai voltar a isso. Estou só desenhando o que eu quero no meu quadro, Tati. Eu quero. Eu não estou aguentando essa vida longe de vocês, não. Tá o ó. Aí eu estou começando a mexer nisso aqui, eu estou tentando brincar.
que eu tô nesse momento de quarentena sofrida. Ele vai notificar a outra parte, Tati, para que a outra parte apresente, olha só, as contra-razões ao recurso ordinário. Eita, contra-razões ao recurso ordinário. Que está lá no artigo, Tati, artigo 900 também da CLT. Tranquilo aqui? Então, veja, eu vou receber, eu, juiz, recebo, mas para receber eu tenho que analisar o que, Tati? Bora, pressuposto de admissibilidade recursal. Sim, tá tranquilo. Sim, ok. Os pressupostos intrínsecos e extrínsecos estão aí. E agora eu vou notificar. Notificar, vem aqui comigo, Tati. Notificar a outra parte para, se ela quiser, apresentar as suas o quê? As suas contra-razões ao recurso ordinário. E depois ele vai fazer o quê, Tati? Ele vai pegar o RO que ele recebeu, vai pegar as contra-razões e vai, olha só, remeter. Remeter para onde? Para o juízo ad quem? Esse juízo ad quem ele vai conhecer, e esse conhecer, ele já vai analisar os pressupostos de admissibilidade recursal, que é o juízo de quem, é um segundo exame dos pressupostos de admissibilidade recursal. Ai, Ana, mudou o CPC? Sim, amor, mas eu tenho lei própria, e eu só aplico os procedimentos comuns se houver omissão. Se não tem omissão, tchau. Não aplico você, CPC, o procedimento comum qualquer. Eu aplico a CLT. Então, veja, conhece, já conheceu, dá provimento, veja, dá provimento ou não, e reforma. Reforma quem? A honorável, louvável, o quê? Sentença. E, gente, são esses verbos que eu vou utilizar no requerimento final das minhas peças. Seja esses aqui na minha folha de rosto, seja esses outros aqui na minha folha de o quê? Razões. Recebe, notifica, remete, conhece, dá provimento e há o quê? A reforma. Deixa eu só mostrar para vocês agora os pressupostos de admissibilidade recursal. Vê. Pressupostos de admissibilidade recursal. Os pressupostos extrínsecos. Que era o que eu estava falando para vocês. O parte. Né? Onde é que tem o parte? Ou o que é o parte? Eu tenho preparo. O preparo, gente, nada mais é do que as custas processuais que vocês já estudaram. Custas processuais de um processo de trabalho, elas são sempre pagas ao final, salvo se esta pessoa, né, não recorrer, porque se ela recorrer, ela vai ter que pagar como forma de preparo. Contudo, existem pessoas que são isentas do pagamento de custos. Tem ainda, quando for o caso, a necessidade de depósito. Por que a Ana Flávia está dizendo quando for o caso? Porque, gente, empregado é pobre de marré. Empregado, meu bem, já está indo atrás de receber na Justiça do Trabalho que não pagou ou não pagaram na constância do contrato de trabalho. Ainda vai fazer depósito, gente? Não faz. E anotem também. Anotem isso. Depósito recursal tem natureza de garantia do juízo, até mesmo pelo princípio da celeridade. Então, olha comigo, com calma. O depósito recursal tem natureza de garantia do juízo. Por que é exigido o depósito recursal? Porque, gente, se vai recorrer, massa, recorre, mas já garante o pagamento para não ter que começar uma fase de execução. Que, a princípio, eu posso começar, já que a execução na Justiça do Trabalho, ela é tanto a execução provisória como a execução definitiva. E se existe recurso pendente de julgamento, existe execução provisória. Por quê? Porque vocês vão estudar, olha aqui comigo, vocês vão estudar que o recurso no trabalho só tem efeito devolutivo. Bora de novo.
Recurso no processo do trabalho só tem efeito devolutivo, não tem efeito suspensivo. Eu posso até pedir o efeito suspensivo, mas ele não existe de pronto. Tem que ser pedido. Pedido aonde? Também no recurso que é ordinário. Mas, bem, por que ainda falo só quando for o caso? Porque, gente, também só vai existir depósito recursal se o empregador, porque quem faz depósito recursal é o empregador, que é ele que deve, se o empregador ele for condenado em uma obrigação de pagar. Se ele não for condenado em obrigação de pagar, for só uma obrigação de fazer, não haverá necessidade de depósito recursal. Onde é que eu encontro depósito recursal? Artigo 899, parágrafo 1º da CLT e o artigo 7º da Lei 5584 de 70. Lembrem ainda que o depósito recursal teve uma mudança, que algumas pessoas já eram isentas do depósito recursal e agora algumas pessoas não vão ser isentas, mas vão pagar a metade. Quem é essa pessoa? Empregador doméstico, microempreendedor, MEI e empresa de pequeno porte. Depois da reforma trabalhista, essas pessoas continuam fazendo depósito recursal, mas fazem depósito recursal pela metade. Aí vem, isso é o P, tá? É o P do parte. Olha o parte aqui, ó. Olha ele aqui. Adequação, né? Recurso deve ser adequado para atacar o ato impugnado. RO, de uma sentença cabe um RO, do RO cabe RR, do RR cabe embargos. Eu ainda posso pensar de uma sentença, eu posso pensar ainda em embargos de declaração, eu ainda posso imaginar de uma sentença, a depender do caso, principalmente se não aceitou os pressupostos de admissibilidade recursal, eu posso interpor um agravo de instrumento. Não se desespere que eu estou falando calmo, tá? Mas a gente ainda vai ver tanto em embargo de declaração na próxima aula, como nós vamos estudar também o agravo de instrumento. Aí é o adequado. O recurso deve ser adequado para atacar o ato impugnado. Segundo, recorribilidade do ato judicial impugnado. Gente, tem que ser recorrível, ou seja, você tem que ter perdido alguma coisa. Regularidade de representação, né? Própria parte, o advogado devidamente constituído, gente. Lembra que vocês estudaram com o Lélio. Existe a possibilidade no processo do trabalho do mandato tácito, né? Existe a possibilidade no processo do trabalho da procuração apudiacta e existe também a procuração judícia, né? A judícia que é a melhor, mais bonita, que está lá, 104, 105 do Código de Processo Civil. Regularidade de representação. E, por fim, nós precisaremos de uma coisa chamada tempestividade, ou seja, qual é o prazo do recurso, gente? 8 dias. Ana, tem exceção ou todos são 8 dias? Embargo de declaração, 5, recurso extraordinário, 15 e pedido de revisão, 48 horas. E o resto, Ana Flávia? Tudo 8. Recurso de revista, 8, RO 8, agravo de instrumento, 8, embargos ao TST, 8 dias. E vocês vão estudar isso de novo com o Lely, tá? E bem minuciosamente. Os pressupostos intrínsecos nós teremos legitimidade da parte, interesse da parte e capacidade da parte. Tudo que vocês já estudaram em processo civil. Legitimidade, interesse, capacidade. De quem? Da parte. E aí, nós vamos falar das chamadas hipóteses de cabimento de recurso ordinário. Onde é que eu encontro isso, gente? No artigo 895 da CLT, nos seus incisos 1 e 2. No 1, e aí a gente vai falar sobre isso e vai tirar pelo menos 15 minutinhos para a gente levantar um pouquinho do bumbum da cadeira, né? A gente levantar um pouco, né? Para lembrar até também que tem bunda, porque senão a bunda fica quadrada, né? Então, vê. Quando é que eu poderei utilizar o recurso ordinário? Inciso 1. Artigo 895 fala assim: cabe recurso ordinário para instância superior, veja, instância superior, inciso 1º, das decisões definitivas ou terminativas das varas e juízos, no prazo de 8 dias.
O recurso é composto por folha de rosto, dirigido ao juízo à quo, e pelas folhas da razão, né, das razões, na verdade, endereçadas ao Tribunal Regional do Trabalho. Nós vamos chamar assim, Egrégio Tribunal Regional do Trabalho. É muito chique, gente, é egrégio. Ana Flávia. E a segunda hipótese das decisões definitivas ou terminativas dos tribunais regionais em processos de sua competência originária. Aí eu vou pensar em quem? Ação rescisória, dissídio coletivo, mandado de segurança. Também no prazo de o quê? 8 dias. Nos dissídios individuais ou no dissídio coletivo, caberá recurso ordinário. A folha de rosto vai para o TRT e a folha das razões vai para onde, gente? Para o, olha a palavra, colendo Tribunal Superior do Trabalho. Eu adoro isso. Douto ou excelentíssimo juiz do trabalho. Egrégio, Tribunal Regional do Trabalho. Colendo, Tribunal Superior do Trabalho. São ações de competência originária do TRT. Ação rescisória, mandado de segurança, dissídio coletivo. Elas serão ajuizadas. Você pula o juiz e sobe para o TRT. TRT, nesse caso, vai funcionar como uma primeira instância e o TST vai funcionar como uma segunda o quê? Instância. Aí, povo, só para a gente parar um pouquinho, calma, que a gente vai levantar aqui um pouquinho e vamos ao banheiro. Eu olhar aqui, que meu olho aqui tá um babado. Vocês bagunçaram comigo, mas a bagunça foi boa, tá? Pode bagunçar assim de novo, vocês me esqueçam, não. A folha de rosto, nós vamos ver, ó. Aí vocês vão perceber muito essas palavras que eu estava falando, ó. Recebe. Aqui eu deixei em tima, mas fica mais bonito notifica, porque é como tá lá na CLT. Notifica e remete. Aí, ó, a gente vai dar um exemplo bem bonitinho dos recursos, ó. Encontram-se as palavras-chave, ó. E aí vem o endereçamento, né? E aí vem a qualificação, ó, nós vamos fazer um por um. Depósito, as súmulas, os valores hoje do teto dos recursos, quem faz. Veja que eu tenho que ser condenado em pecúnia, tem que ter, gente, condenação em pecúnia. Em obrigação de fazer, não precisa fazer depósito recursal. E aí veja quem tá dispensado o depósito, quem vai fazer pela metade. As custas processuais e os requerimentos finais. Recebe, notifica, remete. E aí, folha das razões. Veja como é parecido com a contestação, tá? Então, olha só, preliminar de mérito, prejudicial de mérito, mérito e requerimentos finais. E aí, ó, a gente faz. Volto a repetir para vocês, gente. Peça não tem segredo. Peça é muito você tá ligado no chamado direito material. Mas a peça em si, depois que você pega o traquejo, você faz. Alberto tá dirigindo, tá tocando violão agora. Tá uma graça, viu, Tati? Tá fazendo, tá. Aí eu fico falando com ele, não sei o que, e ele não me dá nem cartaz, lá tentando dedilhar, né? Aí eu disse, tá cantando ou não? Ele, dá para você ficar quieta? Eu disse, não. Eu estou aqui, eu sou sua coach. Aí eu, professora, começa fazendo uma coisa de cada vez, né? Porque aí, ele está se concentrando, tentando aprender. E o outro no pé. Aí ele fazia assim, quando você está dirigindo, você fala, você nem olha. Por quê? Veja, você vai... É que nem, Tati, quando você começa a escrever, aprender a escrever. Você vai fazendo uma coisa de cada vez. Parece estranho o primeiro, mas depois você vai fazendo e você nem sente, você já senta lá. Mas para início, meu bem, pensa que vai ser... Não, vai ser... E ninguém pode falar nada, nem mudar uma vírgula, porque você já perde toda. Eu digo que eu já tentei aprender violão na minha adolescência. Tocar e cantar ao mesmo tempo, no começo não dava, de jeito nenhum. Aí você não tá. Aí fez, você, quando está dirigindo, você consegue falar com alguém? Você consegue passar a marcha e dirigir ao mesmo tempo? Bora, povo! Vê. Cristal, meu bem, cadê você? Folha de rosto. Vamos aqui colocar folha de rosto do recurso ordinário. Veja.
Volto a repetir, a partir de agora nós vamos trabalhar com 2 folhas. Nós iremos trabalhar com a folha de rosto e a folha de encaminhamento, né? Folha de rosto ou encaminhamento. E nós iremos trabalhar com a folha das razões. Para um juiz, que é aquela criatura que eu quero, a sentença está péssima, mas eu vou toda educada para o sujeito, né? E vou pedir para ele analisar os pressupostos de admissibilidade recursal. Por isso que a gente pede para ele receber o recurso. Mas essa folha de rosto, eu não vou falar nada sobre a matéria. É somente os pressupostos de admissibilidade recursal, que a gente fez aquele método mnemônico. Parte, lique. Preparo, adequabilidade do ato, né? Regularidade de representação, recorribilidade do ato e tempestividade. É só isso, não, Flávia? É só isso. Vou pedir para o juiz também apresentar as contrarrazões, né? Se a parte quiser. Por isso que eu vou pedir para ele intimar ou notificar a parte, de acordo com o artigo 900 da CLT, e em seguida com as contrarrazões, que também é o mesmo prazo de 8 dias, mais o recurso, vou remeter lá para o TRT. Próxima aula, nós vamos falar de 2 recursos que são pequenininhos, que são embargos e o agravo. E eu vou aproveitar também, por hoje a gente já vai dando uma pausazinha, porque eu sei também que vocês estão cansados e a gente ainda tem aula à noite, que aí a gente começa mais ou menos umas 7h20, 7h30, para a gente começar já Previdência. E assim, na verdade, as 2 disciplinas, né? Dá uma dor no coração com essa sistemática de pandemia. Mas, gente, se apeguem com o previdenciário, que é uma matéria muito boa. Juro a vocês, é um microsistema legal interessante para a gente, tanto a nível de cidadania, né? Como também a nível financeiro, porque é um nicho de mercado e é um nicho de expansão. Hoje mesmo eu estava vendo que já saiu mais uma determinação sobre a questão do auxílio emergencial. Eu ainda não tive tempo de ler, porque hoje de manhã falta energia, não foi isso a vocês, faltou energia, dei uma arrumada na casa também, organizei umas coisas e também dei atenção ao Albertinho, que, como eu estava falando para vocês, nesse momento de quarentena, o pior é criança. Criança que, né, e principalmente o meu, que não para quieto, e a demanda alta em cima da minha pessoa, em cima do pai, porque o máximo é que ele vai para os 2. Isso aí foi ensinado muito, diga-se passagem, né? Vá para papai, papai é maravilhoso. Papai. Diga, você ama papai. E hoje em dia, meu bem, ele ama papai e vai atrás de papai. Papai vem aqui. E é uma autoridade que vocês estão perdendo. O pai faz, Alberto, como é que se diz, Alberto? Aquela voz dele. Ele fala, por favor, papai, estamos aprendendo, né? E aí, o que eu tenho observado é que o Albertinho está utilizando muito o eletrônico, que também é uma coisa interessante para a gente. Nós temos que entender, viu, Tati, Mi, Nadijane, Rose, Carlos, a gente às vezes quer fazer muita coisa e a gente entende que é necessário a gente compreender o nosso limite. E não só o nosso limite, mas também o limite das pessoas que dependem da gente, não é? Porque nesse momento a gente preenche a ausência com outras coisas e depois para tomar de volta é mais difícil. Volta aqui. Aí o que eu estava falando? Saiu alguns requisitos, inclusive saiu uma que eu acredito inclusive inconstitucional, porque limitou a possibilidade da mãe solo. Tem que ser acima de 18, quer dizer que se for mãe solo abaixo de 18 não tem direito ao auxílio emergencial, é mãe de todo jeito, e muitas delas trabalham também. Para pai, figura de família monoparental, ridículo. E aí teve umas coisinhas mais que eu não dei uma olhada, eu olhei só realmente por cima, mas é interessante para dar uma olhada. Eu acho que eu cheguei até a publicar alguma coisa no Instagram, mas eu não estava pegando porque eu estava com medo do meu telefone morrer de vez. E eu precisava avisar vocês desse desespero. Gente, foi babado, viu? Pelo amor de Deus, hoje aí eu comecei a ficar... Aí eu já fui logo chamar a Tati. Eu disse, não vou infernizar a Tati, não, porque vai que tem energia. Para, Ana Flávia. Aí depois eu não vi nem se Tati respondeu, eu sei que depois também apareceu... Eu respondi, só que eu respondi acho que umas meia hora depois, que eu estava justamente na...
Normal, Tati. Oi, Tati, não, você sabe que você é meu tchutchu. A questão foi, Tati, que eu ia infernizar e depois eu disse, não vou. Você percebeu que a mensagem ficou pela metade, não foi? Foi verdade. Eu até fiquei curiosa, digo, o que será? Aí depois eu disse assim, não, é essa minha ansiedade que me lasca. Por que eu tenho psoríase, Tati? Exatamente por conta disso, Tati. Porque eu sou uma pessoa ansiosa, pode não parecer, mas eu sou. Quero resolver tudo e não é assim que se faz, Tati. Por isso que a gente tem que ter os bilhetes diários de dizer assim, calma, respira. Muito bem, bora aqui comigo. Folha de rosto do recurso ordinário. Recebe e intima remédio. Por que eu estava falando para vocês que próxima aula nós vamos falar de embargos? Embargos é uma peça pequena, agravo do instrumento é uma peça pequena, mas é uma peça que a gente usa, entendeu, Tati? Se tem uma coisa que vocês vão utilizar na militância trabalhista é reclamação, contestação, agravo, embargos e recurso ordinário. Eu ainda vou ver também com vocês o recurso de revista, embargos ao TST, mas são 2 recursos eminentemente técnicos, porque como eu falei para vocês, vida não me conta seus problemas, eu quero paz, eu quero amor. Recurso de revista, recurso de natureza extraordinária, só se discute direito, e só na Flávia só. Mas vamos ver a estrutura. E depois nós vamos falar sobre agravo de petição, que é basicamente a fase de execução trabalhista. Mas, quando a gente for para a próxima aula, eu vou colocar para vocês a possibilidade de ver. Imagina, Tati, que eu, Tati, perdi o prazo. Eu acho que é o pior que pode acontecer para um advogado. Um advogado, logicamente, um advogado ético, né? Porque tem uns que só a misericórdia divina. Mas se é uma pessoa ética, se é uma pessoa tranquila, que é o que eu sempre digo, eu não estou dando conta nem disso, imagina para advogar junto, né? Tem uma amiga minha que ela só falta infartar comigo. Não acredito você. Eu disse, não, meu bem, eu não consigo. Aí você, eu disse, não consigo. Principalmente meu medo em prejudicar o direito de outra pessoa. Mas, enfim. Imagina que você perdeu o prazo, Tati. Eu poderia ainda rezar muito, para que tenha sido uma sentença parcial. Porque se for uma sentença parcial, haverá a hipótese de eu ser notificada para fazer a contrarrazões em razão do recurso da outra parte. Está compreendendo aqui, Tati? Tati, Mi, Rose, está dando para compreender? Então, se chegar para mim a notificação para me apresentar em contrarrazões, eu poderei, de forma adesiva, tá pegando o feeling, né, Tati? Poderei, de forma adesiva, interpor o RO. Compreendeu, Tati? Entendi, professor. Não é o melhor, mas ainda cabe essa, vamos assim dizer, esse choro. Então, haverá ainda a hipótese de recurso adesivo, que cabe. Agora, veja, adesivo. Caindo o recurso ordinário da outra parte, cai também, meu bem, o seu recurso adesivo. Mas lembre que o recurso adesivo, bom também, é que ele não é adstrito ao que pediu o recurso principal. Não é. Você pode discutir o que você quiser no recurso adesivo. Mas aí vamos estudar. E aí vamos deixar para estudar na próxima aula. E nós teremos também como se faz contrarrazões, que eu acho essencial para nós, porque tem gente que às vezes se enrola. Então, nós vamos ver recurso adesivo, que na verdade é só os requisitos, né? E a estrutura, porque é um recurso normal, só que você perdeu o prazo, bebê, e vai adesivamente, e também a estrutura das contrarrazões. Mas pensa comigo, recebe, intima, remete. Aí, nós vamos ter essa estruturazinha aqui, ó, Tati. Ao douto juízo, e é douto juízo, da vara do trabalho de, e eu já sei, tá? Ao douto juízo da 10ª vara do trabalho da 13ª região, né? Ao douto juízo da 10ª vara do trabalho de Campina Grande, Paraíba, que eu tô com saudade de casa hoje. Processo número, aí vem nome do recorrente, caixa alta, negrito, já qualificado nos autos em epígrafe, em que contende com o recorrido, também caixa alta, negrito, também qualificado, aí olha, vem
Isso você vai perceber que é igual, gente. No RT é igual na contestação. Então, aí respira, não se desespera e vem. Vem junto. Vem respeitosamente perante Vossa Excelência, por intermédio de seu advogado adiante assinado. Você pode colocar ou não, procuração em anexo, com fulcro no artigo. Qual é o fundamento, gente? Artigo 895, inciso 1º da CLT. Qual é o verbo, gente? Interpor. Recurso ordinário para egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região. Mas se eu tivesse lá em cima, o doutor juízo da 23ª Vara do Trabalho de Recife, para o egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 6ª, o quê? Região. Encontram-se, aí veja, isso, vem para cá. Encontram-se presentes todos os pressupostos de admissibilidade do recurso, dentre os quais se destacam, aí vem, legitimidade, capacidade, interesse, tempestividade, regularidade de representação. Além desses, ressalta-se também que houve o depósito recursal, veja se eu fui condenado à obrigação de pagar, recolhido no valor de tanto no prazo do recurso. Custas processuais não recolhidas no valor de tanto correspondente a 2% do valor da condenação. Lembra que a alíquota, levem isso para vocês, mas vocês já estudaram. A alíquota é 2%, que pode ser um valor de 10,64 são 68 centavos, não estou me lembrando agora, e tem um valor máximo que é 4 vezes o teto do Regime Geral de Previdência Social. Aí vem as palavras, onde é que eu vou utilizar? No requerimento final. Diante do exposto, diante do que eu falei, requeiro recebimento do presente recurso, ou seja, analise os pressupostos de admissibilidade recursal, a intimação da outra parte para apresentar as contrarrazões ao RO no prazo de 8 dias, nos termos do artigo 900 da CLT, isso aqui é o quê? Contraditório e ampla defesa. Artigo 5º, inciso LV da Constituição. E a posterior remessa ao egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região. Termos em que pede espera deferimento, localidade, advogado, OAB, número. Eu preciso que vocês entendam que o endereçamento, essa folha de rosto, ela tanto pode ser de uma sentença do juiz ou de um acórdão de um desembargador. Gente, deixa eu só abrir aqui a porta, que o outro saiu e eu tenho que fechar por conta de Albertinho. Né, Jujuco? A mamãe vai já, filho. Aí, vê só. Ao douto juízo, da tracinho, vara do trabalho de, se eu estiver falando de uma sentença, e se eu estiver falando, gente, de uma ação de competência, Alberto disse que eu falo alto. Eu disse, meu bem, você me conheceu falando alto, você achava que eu ia em sala de aula fazer como? Eu falei, meu amor, você não está em sala de aula, você pode falar mais baixo que o microfone do computador vai captar. Vê como ele é falso. Aí, se eu tiver diante de um RO, né, de uma ação de competência originária do TRT, mandado de segurança, ação rescisória, né, dissídio coletivo, que são essas três, bora de novo, mandado de segurança, contrato de juiz, ele já fechou a porta. Ação rescisória. Gente, tá me chamando de gasguita, que horror. Bora, dissídio coletivo, ação rescisória, mandado de segurança, contrato de juiz, os três. Como é que eu vou fazer a folha de rosto? Excelentíssimo senhor doutor desembargador, aqui eu posso botar federal, presidente do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da região. Eu faço o endereçamento dessas duas formas. Se eu tiver no 85, inciso 1, ao douto juízo da vara do trabalho. Se eu estiver no 85, inciso 2 da CLT, que são para o tribunal, de uma ação de competência originária do TRT, que vai para o TST, eu começo com excelentíssimo senhor desembargador. Aí vem a qualificação. Coloca, gente, já qualificado, também qualificado, porque quer queira, quer não, já está lá o nome do processo, já está lá em epígrafe o número do processo, então a qualificação já existiu, bota só lá, recorrente e recorrido. Eu não falo mais reclamando, eu não falo mais reclamado, eu falo agora o que, gente? Recorrente e recorrido. Aí, os pressupostos de admissibilidade, que a gente já falou, legitimidade, capacidade, interesse ou parte. Preparo, não esquece mais nunca, garanta a você, Tati. Preparo,
adequação, regularidade de representação, recorribilidade do ato e tempestividade. A gente pesca mais na questão do depósito recursal, né? Aí nós vamos ter o artigo 899, parágrafo 4º da CLT, né? Depósito recursal será feito em uma conta vinculada ao juízo e corrigido com os mesmos índices da poupança. Aí, depósito deve ser feito e comprovado no prazo alusivo ao recurso. A interposição antecipada deste não prejudica a dilação legal. O que isso significa? Essa súmulazinha agora caiu, gente, porque, né, mediante o GFIP, mas olha aqui comigo, a 245, que é o que nos interessa. Quando nós temos uma interposição antecipada, imagina que, assim, imagina que no terceiro dia já interpôs o recurso. Só que o empregador faz assim, eu tenho até quando para pagar? Aí eu faço, sabe, você tem até 8 dias. Agora, pelo amor de Deus, pague, porque eu posso interpor antes, 3 dias, no segundo dia, até mesmo no primeiro dia, se eu for muito louca, mas eu tenho até o 8º dia do prazo para fazer o depósito, sob pena de o quê? Bora? O recurso vai estar o quê, Tati? Deserto. Muito bem, Tati. Então, veja, o depósito tem que ser no prazo alusivo ao quê? Ao recurso. Ana, quais são os valores do depósito recursal? O TST, ele, todo mês de agosto, ele aumenta e modifica a tabelinha, que eles têm um teto. Então, assim, o teto do RO hoje está R$ 9.189. Que, na verdade, eu não sei nem se está esse valor mesmo, eu tenho até que dar uma olhada. Faz até medo, eu sei que o meu material, o outro, tá certo. Gente, eu vou dar uma olhada, tá? Eu não estou muito certa se está esse valor, não. R$ 9.189. O RR, embargos e recurso extraordinário, é o dobro, 18.378, o dobro de 9.189, só é multiplicar. Da mesma forma é a ação rescisória. E nós vamos pensar o seguinte, imagina que fulaninho foi condenado em 30 mil. Fulaninho foi condenado em 30 mil. Fulaninho quer recorrer dessa sentença. Fulaninho precisa depositar os 30 mil? Não. Deposita quanto? 9.189. Mas vamos imaginar que também o acórdão não foi interessante para ele. Ele pensou no recurso de revista. Tem todos os pressupostos de admissibilidade recursal, tem inclusive os pressupostos específicos do recurso de revista, que é pré-questionamento e transcendência. Aí ele fez assim, mas eu tenho que fazer depósito de novo? Tem. Ana, você vai fazer depósito de quanto? Aí você vai dizer, R$ 18.378, porque eu vou depositar o valor da condenação ainda não depositada. Bora de novo? Depositará o valor da condenação ainda não depositada. Até atingir quanto, Tati? Até atingir o teto. O teto de quando? Da condenação. Se você for condenado em 30 mil, você vai, para cada recurso, colocar o valor do teto. Até atingir quanto? Os 30 mil. Se você foi condenado em 100 mil, até atingir os 100 mil. Só que muitas vezes, né, o próprio embargo, embargos ao TST, você já não há mais a necessidade, salvo recurso extraordinário, mas fica abaixo dos 100 mil. Você já chegou aqui, meu amor? Ana, recorrente, né, condenação em pecúnia, depósito, fundamento. Vê aqui. Imagina que o recorrente é o reclamante. Gente, reclamante não faz depósito. Agora de novo. Reclamante é pobre. E, via de regra, o reclamante é empregado. Empregado não faz nem a pau. Mas imagina que o reclamante pode ser um empregador. Esse empregador termina aqui, né, alguma situação, não faz depósito, não faz depósito. Onde é que está o fundamento? 899, parágrafo 4 da CLT. Reclamado. Não foi condenado em pecúnia, gente. Ele foi uma obrigação de fazer. Vai ter depósito? Não. Inteligência da súmula o quê? 161 do TST. Agora, bora para cá. Reclamado. Condenado em pecúnia. Yes. Faz depósito? Sim. Que é o que fala o artigo 899 da o quê? CLT. Agora,
Reclamado, massa falida. Massa falida, gente. Condenou em pecúnia? Sim. Faz depósito? É massa falida? Não. Por conta da súmula 86 do TST. Aí vem reclamado, empresa em recuperação judicial. Condenou em pecúnia? Sim. Faz depósito? Não. Artigo 899, parágrafo 10 da CLT. E, por fim, vem a abençoada da Fazenda Pública, condenada em pecúnia, mas não precisa fazer depósito por conta desse decreto-lei aqui, ó, 77969. É esse mesmo decreto que vai falar assim, dobro para recorrer, quádruplo para contestar. Aí o povo olha para mim e fala, mas Ana Flávia, o CPC mudou. Sim, meu amor, mas eu tenho regra própria. Eu só aplico para o CPC os procedimentos comuns se eu não tiver regra o quê? Própria. Só se houver omissão. Aí vem aquilo que eu tenho falado para vocês. Dispensa do depósito. Quer biscoito e leite? Dispensa do depósito. Quem é dispensado? Empregado. Não precisa, ele é pobre. Entes de direito público externo, União, Estado, DF, municípios, autarquias e fundações, Ministério Público do Trabalho, massa falida, e os beneficiários da justiça gratuita e as entidades filantrópicas, e também as empresas em recuperação judicial. Lembra que eu falei para vocês? Quem é que vai fazer o depósito recursal à metade? Por exemplo, se você vai fazer um depósito, eu sou entidade sem fins lucrativos, tá? Eu fui condenada, gente, a fazer o depósito em 10 mil reais. Eu vou depositar 10 mil? Não. Deposito quanto, meu povo? 5. Ai, Ana Flávia, eu sou, na verdade, um empregador doméstico. Fui condenada em 8 mil. Eu vou depositar os 8 mil? Não, deposito 4. Só metade. Eu sou, na verdade, um MEI, microempreendedor individual, metade. Ah, eu sou microempresa, metade. Eu sou uma empresa de pequeno porte, metade. Inclusive, isso foi uma questão da OAB passada. Inclusive, engraçado, a gente teve uma aula na faculdade e eu usei essa questão. E foi meio uma questão que caiu. Situação recorrente, gente, leia sempre reforma trabalhista. Aí vem as custas, né? As custas serão pagas pelo vencido, né? Ao fim, né? Ao trânsito em julgado da decisão. Se houver recurso, as custas serão pagas e comprovados o recolhimento dentro do prazo recursal, ou seja, vira preparo. A parte vencida, se vencida na segunda, está obrigada, independentemente de intimação, a pagar as custas fixadas na sentença originária. Isso aqui vocês vão ver bem maravilhosamente e vocês já viram, na verdade, com leve. Aí vem mais outra súmula, não ocorre deserção do recurso de massa falida, caso de recolhimento suficiente de custas, né, somente haverá deserção se você não, no prazo de 5 dias, não complementar. Veja assim, a pessoa tinha que fazer um depósito de 5.507 centavos. Gente, tem gente que esquecia os 7 centavos e aí já era deserto o recurso. Veio que cabaré. Aí veio e disse assim, não vai ser considerado deserto, eu vou dar um prazo. Prazo de quanto? 5 dias. Para fazer o quê? A complementação do valor. É bem interessante isso. Aí, requerimentos finais, diante do exposto, requer. O que é que eu vou requerer, gente? Recebimento, intimação e a remessa. Recebimento, intimação e a o quê? Remessa. Remessa para onde? Para a Igreja, o Tribunal Regional do Trabalho da Tracinho Região. Temos em que pede espera deferimento, localidade, advogado, OAB, número. E aí, nós teremos a folha da razão, né? Como o colega meu chamava, ou a folha de razões do recurso ordinário. Na folha de razões, Tati, olha como é praticamente igual à contestação. Preliminar de mérito, problema de processo, prejudicial de mérito, extingue o processo com resolução do mérito, em razão de o quê? Prescrição quinquenal, prescrição bienal. Eu, pelo princípio da eventualidade, todo meio de prova, todas as provas eu tenho que jogar aqui. Então, preliminar, prejudicial, mérito e, por fim, os requerimentos finais. Gente, é muito parecido. Por isso que aquela povo vem, é mais fácil. Meu amor, não é mais fácil, é mais simples. Mas que você goste de direito material. A Igreja do Tribunal Regional do Trabalho da região, isso é um endereçamento.
recorrente e recorrido, processo. Aí você vai ver. Razões do recurso ordinário. A respeitável sentença, né, não merece ser mantida, razão pela qual requer a sua reforma. Veja, a respeitável sentença não merece ser mantida, razão pela qual requer a sua reforma. Eu vou fazer preliminar de mérito, que nem nós fizemos, artigo 337 do Código de Processo Civil, prejudicial de mérito, eu vou tratar aqui de prescrição bienal, quinquenal e o mérito. No mérito, eu deixei esse narizinho de cera aqui para vocês, que lembra que o narizinho de cera é só como é que eu posso dizer, meu pai? Isso aqui é só, tipo, técnicas de escrita jurídica. Por exemplo, você ainda está galgando o seu estilo. E que nem quando a gente estava falando agora com Tati e Alberto aprendendo a tocar violão, você tem as escalas, né? Depois, meu bem, você vai virando virtuose, aí você quer dar um de Geraldo Azevedo, você começa a, né, criar em cima. Mas, por enquanto, você vai ter a métrica. Então, assim, o juiz julgou procedente ou improcedente o pedido. Aí você conta o que foi que ele julgou, conta o fato. Aí você vem com o fundamento, que aí você vai dizer todos os artigos, súmulas e AJs da vida. A sentença não merece ser mantida, pois... E aí você vai dizer, e é o que eu estava falando, assim, destile, meu bem, as súmulas OJ, CLT, o artigo 7 da Constituição, coloque tudo. Aí eu concluo, fato, fundamento, faz o pedido, premissa maior, premissa menor, conclusão, né? Desculpa, premissa menor, premissa maior, conclusão. Fato, fundamento, faz o pedido. Fato, fundamento, faz o pedido. Sentença não merece ser mantida, pois, fundamento. Diante do exposto, requer. O que é que eu vou requerer, Tati? A reforma da sentença para. E aí eu vou dizer o que é que eu quero. Eu quero reformar para o quê? E vem. Requerimentos finais. Novamente, diante do exposto, requer, excelência, que vossa, agora o desembargador, tá? De conhecimento, conheça o presente recurso, ou seja, analise os pressupostos, mas já analise o mérito. Acolha as preliminares, se houver, né? A prejudicial, se houver, e no mérito, dê o seu provimento. Para fins do que eu quero. O que é que eu quero, Tati? A reforma da sentença. E aí eu vou dizer o que é que eu quero reformar na sentença. Temos em que pede espera deferimento, local e data, advogado, OAB, número. Queria muito estar fazendo isso num quadro agora com vocês, porque aí vocês escrevendo, vocês vão mais a fundo. Mas, enfim, vão fazendo isso no caderninho de vocês. E eu já falo, o material, não sei se vocês já viram, mas eu já coloquei esse slide lá no grupo do WhatsApp. E coloquei, inclusive, já o caso, tá? Nós já teremos o nosso primeiro caso para P2. Endereçamento. A folha de razões do recurso ordinário deve ser endereçada ao TRT nas circunstâncias do artigo 895.1 da CLT ou para o TST na hipótese do 895, inciso 2, né? Aí aqui eu já botei modelo, né? Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da região, razões do recurso ordinário. Se eu estou mandando as razões para o TST, eu não chamo a egrégio, eu chamo o quê, meu povo? Colendo o Tribunal Superior do Trabalho, né? E aí eu não falo mais a respeitável sentença, eu falo respeitável o quê? Acórdão. Não merece ser mantido, razão pela qual requer a sua reforma. Nas preliminares de mérito, veja, eu vou falar de nulidades processuais, que é aquilo que a gente estudou muito de erro em procedendo, né? E aqui nós vamos falar sobre os vícios processuais, aqui é tudo aquela história, vê? Nulidade da sentença, retorno dos autos ao juízo ACO, né? E aí a gente já estudou isso, artigo 337, vocês dão aula disso. Quando estamos falando da prejudicial de mérito, aqui é prescrição e decadência, né? E aí, bebê, resolva o mérito. Resolva o mérito. Aí eu deixei um exemplo aqui de prejudicial de mérito, falei prescrição bienal, fundamentei, e o que é que eu pedi? Reforma da sentença, assim, a fim de que seja afastada sucessivamente a análise do mérito.
No mérito, como eu já falei para vocês, é muito, 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 muito parecido com a contestação, gente. Aqui eu vou trabalhar dos pedidos. O que é que eu quero reformar na sentença? Quais são os pedidos da sentença que eu precisarei reformar? É aqui. Agora, é sempre aconselhável que o argumento se desenvolva em tópico específico, que aí, deixa eu até afastar aqui para vocês olharem meus olhinhos miúdos e cansados. Oi, Rose. Olha o boy de Rose, gente, do outro lado. Muito bem, Rose, puxando os brinquedos do menino. Eu cheguei, eu disse assim, Alberto, eu esqueci a roupa. Ele fez, vá lá, você não fez, não sei o que. Eu disse, mas rapaz, eu não acredito que tu não foi, não. Aí quando eu cheguei, Tati, ele já tinha estendido a roupa, Tati. Aí eu mordi a língua. Eu nunca tive, sério mesmo, eu nunca tive problema com o Alberto com questão de casa. Sempre foi dividido. Sempre. Meu problema com o Alberto, Rose, e aí entra essas questões de cuidar de questão de divisão sexual do trabalho, foi quando o Albertinho nasceu, que ele olhava para minha cara e dizia assim, você é a mãe. Você é a mãe. Eu não sei. Dá vontade de dar nele. Eu não sei. Eu não sei, não faço. Você é que tem jeito para isso. Você é a mãe. Aí agora ele aprendeu, tapa os ouvidos, tá, meu povo? Vocês não estão ouvindo isso. Albertinho aprendeu agora, ele tira a pichoca de dentro da cueca na sala e vai com a pinta correndo pro banheiro. Aí ele olhou para mim assim e fez, você viu como é que ele está fazendo agora? Quem tem a pichoca aqui nessa casa é você. Quem tem que ensinar o banheiro é você. Eu não trabalho com isso não, meu bem. Aí agora devolve. Você é o pai. Você é o pai. Você é o pai. Você é aquele que detém, né? O apetrecho. Então me ensine a usar. Olha, Tati, aqui em casa é uma novela. Você tem ataque de dar risada. E graças a Deus que é dar risada, entendeu? Mas é muito engraçado isso. Olhe, aí o menino tá assim, professora, porque a senhora é casada, a senhora não tá passando por isso, a gente tá sem beijar. Assim, meu amor, necessariamente, às vezes não sei nem ficar, meu amor, que a pessoa casada tá beijando toda hora. Não, filha. Tem hora que a pessoa não quer nem olhar para a cara da outra, meu amor. Conta ou eu conto, né? Tu conta ou eu conto. Dá vontade de dizer assim, oh, meu Deus. Aí teve uma, viu, Carlos? Ela não sabe de nada, inocente. Não, cadê Milena, Flávia? Mas tem muita gente aqui que é solteiro. Aí a menina diz assim, ai, professora, eu quero uma pessoa que chegue para mim, eu chegar em casa, ter alguém me esperando, dizendo que minha mãe compra um cachorro, um gato. Porque se você estiver atrás do relacionamento, meu bem, para lhe dar todo amor que houver nessa vida, tá difícil. Nem o menino, viu, Rose? Porque o meu agora fala assim, sai, mamãe. Ache, mamãe. Oi, coisa mais gostosa. Dá vontade de dar um aperto. E esses peitos, Tati? Que vontade de apertar aí essa barriga. Mas bora lá. A farda da escola nem tá dando nele mais, a farda. Meu Deus, Tati é muito gostoso. Albertinho também vai sair uma bola dessa quarentena, Tati. É toda hora. Mas aí fica a pergunta, quem não vai sair uma bola, né? Pelo amor de Deus, até quem esteja em casa diariamente fazendo atividade física não vai conseguir fugir. Ai, não. Uns quilinhos a mais, não tem como. Não. E bora comer, porque comer é bom. Comer é bom. Aí, tranquilo até aqui, gente. Aí é o mérito. Aí sim eu entrei. Meu Deus, eu falo demais, senhor. Aí ele faz assim, tu jura que tu não fala demais? Você não conversa pouco. Eu disse, chato. Vê. Façam a divisão. Aquilo que eu estava sempre falando para vocês. Você escreve, veja, eu escrevo para mim diário. Peça, eu escrevo para quem, Rose? Para o juiz, para o desembargador. Então, eu vou topificar. O que é criar tópicos e subtópicos? Do mérito, né? Aí eu vou utilizar, por exemplo, que eu acho chique e bonito, você colocar algarismo romano. Do mérito que você vai discutir ali, você vai colocar número cardinal, 1, 2, 3, abecedário, A, B, C, D. Eu vou estruturar de uma forma para ficar fácil para o juiz identificar o que é que eu quero. Porque termina que tem gente que bota no bolo. No bolo, meu amor, garanta você que ele não vai procurar, não, filho. Ele não vai estar lá, eu acho que o que ele quis dizer aqui foi, não. O que vocês ainda encontram na Justiça do Trabalho são alguns juízes que têm pena da parte que não teve
condições de escolher um bom advogado. E aí eles dão aquela, né, tipo assim, vou compreender, né, a alma do pedido. Mas tem outro juiz que faz assim, indefiro. Indefiro exatamente em razão da, poderia até inclusive dizer, uma inépcia da petição inicial. Se eu estou falando de sentença, tá? Nesse caso aqui, reforma negada em razão até mesmo de fundamentação errada. Tenham cuidado nisso. Aí, o mérito foi, que é basicamente a mesma coisa que eu falei para vocês na contestação. E aí, vejam, mérito, né? Hora extra. O juízo acor julgou improcedente o pedido de condenação do reclamado ao pagamento de horas extras, bem como seus reflexos em descanso semanal remunerado, aviso prévio, 13º, férias acrescidas de do terço constitucional, FGTS, depósito e multa. Isso é o fato. Aí vem o fundamento. A sentença... E, gente, breve. Ai, não precisa... Gente, breve. Claro, coesa, tranquila. Vai por mim, é muita peça, muita peça. Eu estou agora ainda fazendo um curso de Webex. Você quer Webex, que vai ter agora audiência online. Quero ver onde é que a gente vai chegar com essa audiência online, fazer instrução. Instrução e audiência online. A sentença não merece ser mantida, pois, né, fundamento, restou comprovada a jornada extraordinária por meio da confissão do preposto do recorrido, o qual afirmou que a jornada de trabalho do recorrente somava 50 horas semanais. Claramente, veja, claramente, houve violação aos artigos 7º, né, inciso 13 da Constituição da República Federativa do Brasil e ao artigo 58 da Consolidação das Leis do Trabalho de 1943, os quais determinam que é um direito do trabalhador a duração máxima do trabalho de 8 horas diárias e 44 horas, o quê? Semanais. Ana, eu preciso colocar mais coisa. Meu amor, é pedido de hora extra, bebê. Hora extra é só isso? É só isso. Ah, mas tem uma súmula. Use a súmula. Agora, você não precisa estar colacionando o enunciado, ou então colocar a literalidade do artigo 58, ou a literalidade do artigo 7º, inciso 13. Não precisa, que eu garanto para você que o juiz sabe. Iorito novito curia, ou seja, o juiz conhece o direito. Eu só precisarei colocar na peça, no corpo da peça, negociação coletiva, que o juiz não é obrigado a conhecer todas, convenção coletiva, porque o juiz não é obrigado a conhecer todas, algum direito que eu tenho em razão do, como é que eu posso dizer, de alguma normativa municipal ou estadual, alguma questão relacionada à convenção ou alguma coisa relacionada à OIT, né? Porque às vezes a gente tem algumas recomendações que a pessoa pode não ter conhecimento, que acontece, e por aí vai. Diante do exposto, aí a gente vai fazer o fechamento, deixa eu só tirar aqui. Diante do exposto, requer a reforma da sentença para incluir a condenação, pagamento das horas extraordinárias, assim consideradas todas as horas excedentes à 8ª hora diária e à 44ª semanal, acrescidos do adicional 50% nos termos da Constituição. Né? Eu posso colocar ainda nos termos também da CLT, bem como seus reflexos. Pronto, gente, é o que eu vou pedir, a reforma. Protesto, né, pelo conhecimento do recurso, acolhimento das preliminares, né, e prejudiciais, e o provimento, que é o provimento, gente, da reforma, da honorável, o quê? Sentença. Aí, bora ver, olha como ficou bonitinho aqui, né? Diante do exposto, requer conhecimento, bem como acolhimento, sucessivamente no método, vou requerer o quê? O provimento e a reforma da sentença para. Nestes termos, pede espera deferimento, localidade, advogado, OAB, número. Crianças, dúvidas até aqui? Eu sei que de primeira fica estranho. Fato. Quando a gente for para a prática, né, aí a gente vai sedimentar melhor, né? Você vai compreender, Tati, que aqui a gente vai ter os rudimentos. Você ainda precisa praticar. Eu já coloquei um caso concreto, já valendo nota, né, para empolgar a pessoa,
Esse eu só coloquei 2 pedidos, eu disse assim, não vou colocar um monte não para enlouquecer o juízo deles, não, vamos ser simpáticos, né? 2 pedidos só, para vocês treinar. Então, vocês vão fazer a folha de rosto, vai fazer também a folha das razões, e nas razões vocês vão falar sobre o que foi discutido dentro da o quê? Da sentença. Ô, professora, Oi. próxima aula a senhora vai fazer conosco, como fez na P1, esse primeiro caso. Esse é o primeiro caso. Então, não vou lhe aperrear com dúvidas ao longo da semana, não. Vou esperar. Não, mas pode aperrear. Aí vem recurso adesivo. Recurso adesivo eu tenho uma súmula do TST e está lá também no Código de Processo Civil. E temos as contrarrazões do recurso. E aí, veja, cabimento, procedimento. Que aqui, ó, que era o que eu já estava mostrando para vocês. Do recurso ordinário, gente, eu vou para o recurso de revista. Olha no recurso de revista no rito ordinário, quantas hipóteses eu tenho, gente? 6. Constituição Federal, súmula vinculante, súmula OJ, divergência e lei. Olha o recurso de revista no rito sumaríssimo. Gente, apenas Constituição Federal, súmula vinculante do STF e súmula do TST. Vocês perceberam o perigo? Então, na hora da gente escolher um rito, não é só pelo valor da causa. Lógico que estabelece a partir do valor da causa, principalmente para a questão objetiva. Mas eu vou analisar a tese, e é em cima da tese que eu vou escolher o quê? O rito. Tranquilo, senhoras e senhores?